Vamos iniciar a 10ª etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta 10ª etapa terá 1h07 de duração. Muito bem. Continuando a falar sobre a doutrina, eu perguntaria aos irmãos, se um irmão estiver 100% dentro da doutrina, porém, se Deus não fizer esta obra de restauração em sua alma, ele poderá voltar para o céu? Claro que não. Mas aí então eu pergunto, para que serve a doutrina? A doutrina, ela possui 3 objetivos. Primeiro, na Segunda Guerra Mundial, os alemães usavam uma cor de uniforme, os ingleses usavam outra cor, os americanos outra cor. Então, irmãos, já começa por aqui. A doutrina é um uniforme que mostra que nós somos soldados do céu. Segundo, já é uma forma de Deus classificar os obedientes dos desobedientes. E terceiro, porque tudo que Deus proíbe é porque realmente faz mal. O Senhor não é como o homem. Muitas vezes, nós exageramos, mas o Senhor não. Existem, irmãos, 2 tipos de doutrina. Tem aquela doutrina que é bíblica, que é geral, é para todos, e tem um segundo tipo de doutrina, que é uma doutrina individual. Isto significa o seguinte, que existem coisas que Deus exige de um e não exige do outro. Isto é bíblico. Está escrito assim, eis que eu escreverei a lei no coração dos meus filhos e não será necessário um perguntar para o outro o que tem que fazer. Por exemplo, existem irmãos que têm televisão e aquilo não prejudica sua alma. Porém, a maioria não pode ter televisão. Eu conheci um irmão que o Senhor falou para ele, se você colocar uma gota de álcool na boca, você cai da graça. Mas por quê? Porque ele já tinha sido alcoólatra. O meu avô, servo de Deus, ficou 30 anos sem dirigir carro. Aí inventou de comprar uma perua. Virou um terror aqui em Santo André. Fechava todo mundo, batia, pé de chumbo, chegou a capotar. E um dia o Senhor falou com ele pela palavra. Falou assim, não passe de 60 por hora. E ele obedeceu, até morrer. Só que isso, irmãos, foi para ele. Não é para mim, nem para o irmão que está escutando essa gravação. Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem um pai de família que tenha 5 filhos. Os 2 mais velhos, de vez em quando, passam num bar e compram um doce. Agora, os menores não. Eles estão o dia inteiro no bar comendo doce, estragando os dentes, estragando a saúde. Então o pai, como chefe da casa, terá que botar ordem. Então ele tem 2 opções. Primeira opção, ele reúne os 5 filhos e fala assim, a partir de hoje, vocês 2 mais velhos podem continuar comprando doces. Agora, vocês 3 menores, não. Então agora eu pergunto, irá funcionar? Com certeza que não. Por quê? Porque os menores irão dizer, por que eles podem e nós não podemos? Então o que o pai faz? Ele usa uma segunda tática. Ele reúne os filhos e fala, a partir de hoje está todo mundo proibido de comprar doce. Depois então, ele chama os mais velhos à parte e diz, olha, eu falei isso por causa de teus irmãos. Vocês estão vendo o problema. Vocês podem continuar comprando doce. Agora, não deixem que eles fiquem sabendo. Então, irmãos, tem coisas que Deus vê que para uns podem e para outros não podem. Então, por exemplo, imagine que um pai de família tenha 2 filhos, um de 4 anos e um de 18 anos. Para o de 4, ele fala assim, não vai na rua. Agora, ele não vai falar isso para aquele que tem 18 anos. Os irmãos já imaginaram se pela palavra o Senhor falasse assim, você pode fazer isso, agora você não pode. Você pode fazer aquilo, agora você não pode. Os irmãos já imaginaram que confusão que iria ser? Então Deus que é sábio, como que ele faz esse controle? Através da consciência. Está escrito,
Se a tua consciência acusa, Deus também acusa. Agora, se ela não acusa, Deus também não acusa. Mas então agora eu pergunto, mas quando é que a consciência acusa? Está escrito que a nossa consciência acusa de tudo aquilo que a gente acha ser errado. Então, por exemplo, se eu achar que é errado tomar café, se eu beber uma xicrinha de café, a minha consciência vai acusar. E sendo assim, irmãos, nós iremos chegar a uma seguinte conclusão. Consciência fraca, aquela que acusa de tudo, é falta de conhecimento. Porém, é por Deus. É uma maneira do Senhor fazer esse controle. Então, irmãos, tem coisas que o Senhor vê que para aquele não tem problema. Agora, para aquele outro, já não pode. Como que o Senhor age com aquele que não pode? Simplesmente, o Senhor não dá luz e deixa ele pensar que aquilo é errado. E se ele fizer, a consciência dele vai acusar. E Deus também acusa. Quando chegar um dia em que ele já estiver preparado, aí então o Senhor dá luz para ele. Ele vai passar a entender que realmente aquilo não tem problema diante de Deus. Agora, tem um detalhe. Diz na palavra de Deus, se o teu irmão se escandaliza de ver você comer carne, não coma. Só que, irmãos, aqui em Santo André, teve um ancião que pregou assim, se o teu irmão se escandaliza de ver você comer carne, não coma. Mas, Irmandade, nada me impede de eu pegar um belo de um bife e comer escondido. Os irmãos estão entendendo? O que nós não podemos é escandalizar ninguém. Dentro da congregação existe a doutrina de Cristo, existem tradições humanas e existem ideias de homens. E acontece, irmãos, que muitos, por não terem a luz de Deus, acabam misturando tudo e aí passam a crer que tudo é doutrina. Vamos dar um exemplo. Se um irmão deixar a barba crescer e for congregar, com certeza ele será discriminado. Está fora da doutrina. No entanto, o Senhor Jesus usava barba, os apóstolos usavam barba. Os irmãos sabiam que os judeus só tiravam a barba quando estavam de luto? Até hoje é assim. Então, que fora da doutrina? O que acontece é o seguinte. Antigamente, para se fazer a barba, tinha que ser com navalha, e isto era perigoso. E por causa disso, a maioria dos homens preferiam deixar a barba crescer. No começo do século XX, a Gillette inventou aquele aparelhinho de se fazer barba. Tornou-se fácil fazer barba em casa. Então a Gillette, ela criou essa tradição de que o homem tem que andar bem barbeado. É lógico, para faturar. Então, irmãos, fazer a barba não é doutrina de Cristo, é uma doutrina da Gillette. Só que, irmãos, se teu irmão se escandaliza de ver você comer carne, não coma. Então, por esse motivo, eu não posso deixar a barba crescer. Porém, diante de Deus, não tem problema nenhum. Um crente, quando ele é espiritual, que ele tem a luz de Deus, ele sabe que esta obra é uma obra de restauração da alma. E ao contrário, quando um crente é carnal, ele entende que a obra de Deus é uma obra de santidade externa. Existem coisas, irmãos, que não ferem a doutrina, não desagradam a Deus, porém, aqueles que não têm luz, os carnais, enxergam isto como um pecado. E por esta razão é que existem no nosso meio muitos paradigmas. Paradigmas são conceitos que não ferem a doutrina, não desagradam a Deus, porém, aqueles que não são espirituais enxergam como pecado. Então, por exemplo, bermuda, homem usar bermuda. Em muitos lugares na obra de Deus, muitos enxergam isso quase como um pecado de morte. Aí então eu pergunto, a mulher que é mulher, ela pode mostrar do joelho para baixo. Por que o homem não pode? Qual é o problema? Os irmãos querem ver? Imaginem um ancião, se ele arregaçar as calças até o joelho e sair na rua. Vamos dizer que passem os irmãos e vejam. Os irmãos podem crer que não vai ter problema nenhum. Agora, se ele colocar uma bermuda no meio da canela, aí não. Aí já está fora da doutrina.
Só que, se o irmão usar bermuda, ele irá escandalizar aqueles que não têm luz, aqueles que não são espirituais. Então não pode. Quando eu era menino, os pais obrigavam os meninos a cortarem cabelo americano. É aquele cabelo como soldado, todo raspado do lado e um pouquinho em cima. Quando eu cheguei nos meus 14 anos, aí eu me impus. Eu passei a cortar como eu corto hoje. E aí o que aconteceu? Eu fui aprender a música e o irmão, o professor, que por sinal era um caro servo de Deus, de cara já me passou um sabão. Aí então ele me disse: irmãozinho, se você quer ser um bom músico e quer ser abençoado por Deus, você tem que estar dentro da doutrina, tem que cortar americano. Aí então eu pensei, cortar americano para estar dentro da doutrina. Ele deve ter lido isso na Bíblia do Machado de Assis. Os irmãos querem ver um outro paradigma que tem no nosso meio? Bebida alcoólica. Eu pergunto, um crente pode tomar bebida alcoólica? Vejamos bem, o Senhor Jesus, na última ceia, ele falou: em verdade vos digo que não bebereis novamente do fruto da vide comigo, a não ser no reino de meu Pai. Então muitos dizem assim: mas aquele vinho não tinha álcool. Bem, se não tinha álcool, como que Noé ficou bêbado? Outra coisa, o apóstolo falou assim: se você deseja um ministério, não seja dado ao muito vinho. Ao muito vinho. Se ele falou assim, é porque tem álcool. Porque se fosse suco de uva, ele não falaria nada. Suco de uva pode beber à vontade. A cerveja, por exemplo, o teor alcoólico dela é muito menor que o do vinho. Se o vinho pode, por que a cerveja não pode? O que Deus proíbe é o vício e o exagero. Aliás, até comer demais é pecado. Os irmãos querem ver uma prova dentro da Bíblia de que o que Deus condena é somente o exagero? Leitura número 95. Provérbios 23, verso 20. Não estejas entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne. Leitura número 96. Gálatas 5, verso 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bebedices, glutonarias. Uma vez, em uma reunião, eu estava falando sobre esse assunto, e aí um cooperador me perguntou: mas irmão, veja bem, se eu como cooperador estiver tomando um copo de vinho e passarem os irmãos e me virem, não será um mau exemplo? Aí o senhor deu de responder para ele: bem, irmão, se isto for um mau exemplo, então o Senhor Jesus foi o primeiro que deu mau exemplo. Ele tomava vinho. Aliás, o primeiro milagre que ele fez foi justamente transformar a água em vinho. Aliás, irmãos, um detalhe. Naquela época, como diz na palavra, o costume era sempre o dono da festa servir primeiro o melhor vinho, deixando o vinho inferior para que fosse servido por último. Nesta obra que o Senhor Jesus fez, aconteceu ao contrário. Aquela água que ele transformou em vinho e que foi servido por último era muito melhor do que aquele vinho o qual o dono da festa serviu primeiro. Então, irmãos, isto prova que o Senhor Jesus era um grande entendedor de vinho. É verdade ou não é? Uma vez eu estava congregando e atendeu o culto um cooperador da Zona Leste de São Paulo. E a Zona Leste, irmãos, é uma região que tem muitas congregações, e as congregações são quase todas lotadas, muita irmandade. E numa região como essa, os servos de Deus, os cooperadores, os anciães, geralmente têm muito serviço. Irmãos hospitalizados que pedem oração. E aí, esse cooperador contou que ele costumava tomar cerveja. Um dia, ele estava na casa dele e tomou cerveja.
Ele acabou de tomar, chegou uma irmã apavorada pedindo oração. Ele viu que ele não tinha condições, o que ele fez? Ele se escondeu e mandou a esposa orar para a irmã. Aí então o Senhor falou para ele: eu quero você sempre sóbrio. Dá para entender o porquê, não dá? Só que ele subiu no púlpito e jogou para a Irmandade que é pecado tomar cerveja, sendo que isto foi uma lei individual que Deus deu para ele. É só para ele. Eu vi um ancião pregar assim: se você toma a tua cervejinha, no céu você não entra. Vejamos bem, ele pecou, porque ele falou em nome do Senhor Jesus uma coisa que o Senhor Jesus não mandou falar. Isso, irmãos, é pecado. Na igreja adventista, eles têm a seguinte doutrina: eles acham que tudo que se come e se bebe que faz mal para o corpo é pecado. E eles acham que café faz mal. Então, para eles, tomar café é pecado. E acontece, irmãos, que às vezes Deus chama alguém de lá e por um tempo ele permanece na graça de Deus com esse paradigma: tomar café é pecado. Ora, se eu sei que ele se escandaliza de ver eu tomar café, eu não vou tomar café na frente dele. Eu tomo na minha casa. Muito bem. Ainda continuando a falar sobre a doutrina, vamos então falarmos sobre uma parte a qual a maioria do povo de Deus ainda possui dúvidas. Leitura número 97, Mateus 5, verso 27 ao 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Muitos irmãos, sobre esta parte, eles me fazem a seguinte pergunta: como seria pecar em pensamento? Vejamos bem, irmãos, existe uma diferença entre pensamento, imaginação e desejo. Então, por exemplo, eu posso admirar um cavalo, achá-lo bonito, posso me imaginar cavalgando nele. Agora, eu não desejo um cavalo. O que eu vou querer com um cavalo? Os irmãos estão entendendo a diferença? Então, irmãos, isso já responde uma dúvida a qual muitos jovens têm a respeito da única válvula de escape que eles possuem. Então, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que um irmão passe a ser tentado por uma mulher. Vejamos bem, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Então ela começa a se insinuar para ele, e aí o diabo fica em seu ouvido o tentando, colocando em sua cabeça pensamentos pecaminosos. Até aí, irmãos, tudo bem. Ele simplesmente está sendo tentado. Agora, se ele deixar com que esses pensamentos caiam em seu coração e passar a desejar essa mulher, aí ele pecou. Foi por isso que o Senhor Deus revelou ao irmão Franciscão o seguinte: não podemos impedir com que as aves do céu voem sobre nossas cabeças, porém, podemos impedi-las de que façam ninhos em nossas cabeças. Os irmãos estão entendendo? Agora, e no caso de namorados na congregação, aí vem uma pergunta: e se o rapaz, por exemplo, passar a desejar a sua namorada? Vejamos bem, neste caso, é lógico que ele irá desejar se casar com ela para isso mesmo. Até aí, tudo bem. Agora, se ele desejar em seu coração: não, eu quero antecipar o casamento, aí ele já pecou. Está dando para entender? E agora, uma dúvida muito comum que os irmãos casados têm, inclusive eu já fui indagado sobre isso. Leitura número 98, 1 Tessalonicenses 4, verso 4 ao 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios,
que não conhecem a Deus. Então, irmãos, como os irmãos estão vendo, existe sim uma restrição. Os irmãos sabem o que é sodomismo? É um relacionamento entre dois homens, que, por sinal, é uma grande abominação diante de Deus. Então, irmãos, este ato que acontece entre dois homens, no caso, se ele acontecer não entre dois homens, mas sim entre um homem e uma mulher, também é pecado diante de Deus. Os irmãos sabiam disso? Mas é pecado de morte? Não, não chega a ser um pecado de morte. Porém, se um casal de crentes tiver consciência de que Deus não se agrada disso e continuar a praticar, com certeza eles estarão encrencados com o Senhor. Leitura número 99, Romanos 1, verso 25 e 26. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais as criaturas que o Criador, que bendito é eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Os irmãos entenderam? Continuando neste assunto, acontece muito de irmãos nossos que adquirem uma fraqueza, que é assistirem filmes pornográficos, e aí eles lutam para se livrarem disso e não conseguem. Já houveram casos de irmãos nesta situação irem pedir conselho para o ministério e aí o ancião o escorraçou. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nas cidades grandes existem lugares os quais são zonas de meretrizes. Ali as mulheres ficam nas calçadas, vestidas com roupas provocantes. Se acontecer de um servo de Deus sem querer passar por ali, com certeza o Senhor o irá proteger. Agora, o que aconteceria se esse irmão gostasse e passasse a ir passear lá todos os dias? Aí ele estaria enquadrado em 2 artigos. Primeiro, está escrito que nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. E segundo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Neste caso, se ele for um joio, certamente ele acabará pecando. Agora, se ele for um trigo, com certeza ele estará seriamente encrencado com o Senhor. Muito bem, vamos imaginar um irmão que é um trigo, chega alguém e coloca em suas mãos uma revista pornográfica. Ora, irmãos, por mais crente que ele seja, não adianta. Com certeza ele irá folhear a revista. Mas por quê? Porque é a natureza humana, e o homem, por mais revestido que seja, ele não consegue resistir. Bem, até aí é uma coisa. Agora, esse irmão ir até a banca de jornal para comprar uma revista, aí, diante de Deus, é outra coisa. Está dando para os irmãos entenderem? Então, irmãos, aquele crente que entra por este caminho, assistir filmes pornográficos, por si só, ele não tem, de maneira nenhuma, condições de se livrar disso. Só Deus. Mas, e para que Deus faça uma obra de libertação, o que é necessário? Serão necessárias 2 coisas. Primeiro, a pessoa precisa querer de coração que o Senhor a liberte. E segundo, ela tem que fazer a parte dela. No caso, o Senhor exige dela um esforço. Então, por exemplo, se ela costuma alugar DVDs, o Senhor irá requerer com que ela pare de fazer isso. Por outro lado, se ela assiste esses filmes em canais de TV a cabo, o Senhor irá querer com que ela não sintonize mais esses canais. Tudo isso e mais oração. Se ele fizer isso, se ele fizer a sua parte, com certeza o Senhor Deus fará a parte dele. Agora, se a pessoa se acomodar na fraqueza, aí já é uma outra conversa. Se for um joio, não tem problema. Agora, se for um trigo, ele estará seriamente encrencado com o Senhor, pois aí
isso passará a ser uma desobediência. E para desobediências há uma cobrança de Deus. Os irmãos entenderam? Tiveram irmãos que perguntaram: irmão, quando um casal se separa por incompatibilidade de gênios, eles perdem a salvação? Vejamos bem, a princípio, não. Existem dois tipos de separações por incompatibilidade de gênios. Primeiro, quando os dois querem se separar. Neste caso, os dois terão que ficar fiel até o fim, ou seja, não poderão se casar mais. Isso para que eles possam se salvar. Só que eles, além de ficarem responsáveis, cada um pela sua alma, eles também ficarão responsáveis, um pela alma do outro. Segundo caso, por exemplo, vamos dizer que ela queira se separar, mas ele não queira por causa da parte espiritual. Porém, ela insiste e acabam se separando. Neste caso, se ela depois pecar, ele não terá responsabilidade sobre a alma dela. Consequentemente, ele estará livre para se casar novamente. Agora, ao contrário, se ele pecar, aí ela ficará responsável pela alma dele. Consequentemente, ela perderá a salvação. Então, irmãos, hoje está na moda no nosso meio o casal se separar por incompatibilidade de gênios e depois um fica esperando o outro pecar para que ele possa se casar novamente. O Senhor mostrou que isso não adianta porque um ficou responsável pela alma do outro. Se um deles pecar, os dois perdem a graça. Por isso, irmãos, é que casamento não é brincadeira. E a principal causa de separações por incompatibilidade de gênios no nosso meio é porque, devido à falta de temor de Deus, os namoros hoje estão muito avançados. Os casais de namorados extrapolam os limites de aproximação carnal, os quais são permitidos por Deus. E é aí que acontecem os desastres, sendo que na maioria dos casos, os namorados se casam pensando em consertar o erro. O namoro correto, aquele que agrada a Deus, ele tem que começar somente depois da confirmação da palavra, e aí durante o namoro eles têm que permanecer dentro da doutrina. O Senhor não proíbe a aproximação carnal, desde que ela não seja exagerada, desde que ela não ponha em risco a alma de ambos. Muito bem. Continuando a falar sobre a doutrina, muitas vezes nas reuniões as irmãs perguntavam sobre o cabelo. É pecado cortar o cabelo? Ora, vejamos bem. Não está escrito na palavra de Deus que a mulher não pode cortar o cabelo, e sim, está escrito que ela deve deixar o cabelo crescido. Agora, os irmãos imaginem se isso fosse falado no púlpito, o que aconteceria? Com certeza, muitas iriam dizer: não, comprido é Joãozinho na altura do pescoço, curto é meu pai que é careca. E por causa disso, cortar o cabelo ou não passou a ser uma lei individual. Tem irmãs que Deus pede para elas, não é para cortar o cabelo. Uma vez na congregação, eu escutei um irmão ancião contar que tinha uma irmã a qual Deus pediu para ela para que ela não cortasse o cabelo. Um dia, em um fim de semana, ela estava em casa, então ela pegou os cabelos, olhou as pontinhas e pensou: 2 dedinhos não é nada. Pegou a tesoura e cortou 2 dedinhos do cabelo. Na segunda-feira, quando ela foi trabalhar, ela trabalhava em uma prensa, foi quando então a prensa veio e cortou 2 dedinhos dela. Na hora ela se apavorou e clamou a Deus: Senhor, tem misericórdia. Foi aí que o Senhor falou para ela: 2 dedinhos não é nada. Por outro lado, uma vez Deus deu de abrir para o irmão e ele me contou que quando ele era moço, ele começou a orar a Deus para que o Senhor preparasse uma esposa para ele. Foi aí que o Senhor deu uma revelação para ele, e nesta revelação ele viu uma moça pelas costas e o cabelo dela estava próximo à cintura. Muito bem. Do outro lado da cidade, uma irmãzinha que cortava o cabelo
começou a orar a Deus para que Deus preparasse um esposo. E aí o Senhor disse para ela: deixe o cabelo crescer, que eu faça a obra. Muito bem. O tempo se passou, e foi quando então, um dia, esse irmão estava em uma reunião da mocidade, e foi aí que ele olhou uma moça pelas costas, e era aquela revelação que o Senhor tinha dado a ele. Conclusão: Deus fez a obra, eles se casaram, e depois essa irmã continuou acertando as pontinhas do cabelo. Então agora as irmãs poderiam perguntar: mas pode cortar o cabelo? Aí então eu respondo: eu não sei. Eu não sei o que foi que Deus pediu para as irmãs. Falando sobre pinturas. Os irmãos imaginem então uma mulher que pinta as unhas de vermelho. Se ela está fazendo isso, é porque ela acha que vermelho fica mais bonito que ao natural, tá certo? Ninguém faz nada para pior. Quando a pessoa faz uma coisa dessa, ela acha que está fazendo para ficar melhor. E sendo assim, isto passa a ser uma ofensa contra Deus. Por quê? Porque ela está dizendo que do jeito dela, pintada, fica mais bonito do que o jeito que Deus fez. Sendo que na realidade não fica. Porque Deus é perfeito. Tudo que ele fez com perfeição. Quando a moça pinta os olhos de azul, afina a sobrancelha, também é uma ofensa contra o Criador. Ela simplesmente está dizendo que do jeito dela é melhor do que do jeito que o Criador fez. Agora, joias, usar joias. O que leva um ser humano a fazer isso? É porque ele acha que as joias, além de melhorar a sua aparência, elas também são um sinal de status, o que também é uma maneira do ser humano alimentar a sua vaidade. Como já foi falado, muitas vezes, por exemplo, uma irmã, para alimentar a sua vaidade, ela usa 2 brinquinhos. E o Senhor tolera, até que ele faça uma obra em seu coração e ela por si só venha a perceber que ela não tem mais essa necessidade de usar os brincos. Agora, nós falamos que o Senhor tolera, porém sem exageros. Por exemplo, se ela quiser usar 2 argolas, aí não, exagero não. Agora, o que mais o Senhor considera exagero, além de brincos exagerados? São as joias em geral, colares, pulseiras, etc. Agora, falando-se de joias, o Senhor mostrou que tem uma exceção, que é o anel. O anel é um símbolo, e como símbolo, ele transmite uma mensagem. Então, por exemplo, quando a pessoa se forma um médico, ele tem um anel apropriado para ele usar, o qual estará transmitindo que ele é um médico. Um advogado também tem um anel próprio. Isso, irmãos, o Senhor mostrou que no céu é usado, é uma forma de simbologia. Agora, se uma irmã colocar um anel de brilhante, este anel também estará transmitindo uma mensagem. E a mensagem é esta. Ele está mostrando que ela tem a vaidade dentro dela. Muitos irmãos, ao observarem o estado em que se encontra a obra de Deus hoje, toda essa degeneração, principalmente no meio da mocidade, dizem assim: nós temos que permanecer nos marcos antigos, nas tradições antigas. Vejamos bem, falarmos isso também não é o correto. Por quê? No início da obra, apesar de haver muito mais gravidade, temor de Deus, entre aqueles irmãos antigos, porém, havia muita falta de luz. Por quê? Porque eles ainda estavam nos primeiros rudimentos. Os irmãos querem ver um exemplo? No início da obra, eles achavam que quando um crente ficava doente, ele não deveria recorrer à medicina. Tinha que esperar no Senhor. Inclusive, aqueles que procuravam socorro médico, eles eram discriminados, eram considerados joio. E também, irmãos, devido à falta de luz, devido a eles estarem ainda nos primeiros rudimentos, eles acabavam criando muitos paradigmas, achando que com isso estavam agradando a Deus.
E muitos desses paradigmas acabaram virando uma tradição na obra de Deus. Então agora eu pergunto, será que seria correto nós nos basearmos nesses marcos antigos? Com certeza que não. O que nós temos é que, com a luz de Deus, nos basearmos na doutrina do Senhor Jesus, porque esta é perfeita, ela era, é e será até o fim. Então agora, os irmãos prestem atenção nesta leitura. Leitura número 100, Deuteronômio 22, verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, isso é uma coisa que um crente não pode fazer de maneira nenhuma. Diante de Deus, maldito é o homem que se veste de mulher, e maldita a mulher que se veste de homem. Só que agora, irmãos, tem um porém. Vamos então pegar uma vestimenta que se chama blazer. Existem blazer masculino e blazer feminino. Qual é a diferença? Já começa por aqui. As modelagens são diferentes. No blazer masculino, os botões são do lado direito, no feminino, do lado esquerdo. O blazer feminino pode conter bordados, aplicações, já o masculino não. Peguemos outra vestimenta, camisa. Existem camisas de homem e camisas de mulher. Qual é a diferença? Também as modelagens são diferentes. Os botões da camisa masculina são do lado direito, da feminina do lado esquerdo. A camisa feminina pode conter bordados, aplicações, já a masculina não. Então, eu perguntaria ao irmão que está escutando esta gravação, o irmão seria capaz de usar uma camisa feminina? Logicamente que não. Por quê? Porque é de mulher. Então agora vamos falar de outra vestimenta, que é a calça comprida. Existe a calça comprida masculina e a calça comprida feminina. Qual é a diferença? Também as modelagens são diferentes. Na calça masculina a abertura é na frente, na feminina na lateral. A feminina pode conter bordados, aplicações. Então agora eu perguntaria ao irmão que está escutando essa gravação. O irmão seria capaz de usar uma calça feminina? Mas é lógico que não. Por quê? Porque é de mulher. Ora, se é de mulher, então a mulher pode usar. Por que não? O problema, irmãos, é que no nosso meio, esse costume da mulher não poder usar calça comprida já vem por tradição desde o começo da obra. Então, uma irmã hoje não poderá sair na rua usando uma calça comprida, não porque seja errado, porém, porque aí ela estará escandalizando aqueles que não têm essa luz. Porque, afinal de contas, isso é uma tradição muito forte no nosso meio. E o que nós nunca podemos fazer é escandalizar alguém. Então, irmãos, se uma irmã sair na rua usando uma calça comprida, ela estará pecando, não pelo fato de estar usando a calça, e sim pelo fato dela estar escandalizando. E isso, irmãos, é sério. O Senhor Jesus disse, ai daquele que escandalizar um dos meus pequenininhos. Melhor fora que colocasse no pescoço um nó de atafona e se lançasse no fundo do mar. Então, irmãos, é somente por esse motivo que as mulheres não podem usar calça comprida, os homens não podem deixar a barba, usar bermuda. Isso para que nós não venhamos escandalizar aqueles pequenininhos do Senhor que não têm a luz. Porém, diante de Deus, não teria problema nenhum. Todos esses paradigmas existem devido à falta de luz, devido a essa visão errada que a maioria tem de que a obra de Deus é uma santidade externa. Por certo, os irmãos já devem ter ouvido falar, não, aquele ancião é rígido, é linha dura. Então agora eu pergunto, os irmãos acham que Deus se agrada desta rigidez, desta intolerância?
Eu, irmãos, tive o prazer de conhecer muitos irmãos antigos do começo da obra de Deus. Eu tive o prazer de conhecer irmãos que foram batizados pelo irmão Franciscão. E esses irmãos antigos, eles contavam a respeito de um caso que aconteceu no início da obra aqui no Brasil. No início da obra, tinha um irmão que não conseguia largar de fumar. E a Irmandade, então, começou a discriminá-lo, a criticá-lo. Conclusão, ele parou de congregar. E aí, em uma das viagens que o irmão Franciscão fez até o Brasil, ele, congregando, sentiu falta desse irmão. E foi então que ele perguntou a respeito desse irmão, e aí eles contaram o que estava acontecendo. Foi aí que o Senhor falou para o irmão Franciscão: compre um maço de cigarro e leve para ele. O irmão Franciscão foi então visitá-lo, e no caminho ele passou em um bar e comprou um maço de cigarro. Ao chegar lá, ele saudou o irmão, entregou o maço e falou: irmão, fume, pode fumar, mas tem uma coisa, não deixe de congregar. Conclusão, o irmão voltou a congregar e o Senhor libertou ele do vício do cigarro. Muitos se escandalizam ao verem crianças ou até mesmo jovens brincando com bola. Vejamos bem, irmãos, não estamos falando de futebol, dessa estrutura toda movida a dinheiro. Disso Deus não se agrada. Tem um cooperador de jovens que é meu conhecido, e os irmãos olhem só o que aconteceu com ele. Ele, juntamente à mocidade de sua congregação, em um feriado, alugaram um ônibus e foram para o interior, passar o dia em uma chácara. E o plano era o seguinte: eles iriam passar um dia descontraídamente, um dia de lazer, e à noite todos iriam congregar naquela localidade. Muito bem, quando eles lá chegaram, na chácara havia um campo de futebol, e a mocidade então começou a brincar, a jogar bola, e passaram o dia inteiro brincando. Quando chegou a tardinha, eles pararam, todos foram tomar banho, se preparar para congregar, e antes de saírem para a congregação, eles foram orar a Deus. E nesta oração, o Senhor selou 3 jovens com a promessa. Então agora eu pergunto aos irmãos: será que Deus se desagradou ao ver eles passarem o dia brincando, jogando bola? Muitos, por falta de luz, imaginam o nosso Deus um Deus brabo, carrancudo, e não é nada disso, irmãos. Como nós iremos ver na 7ª parte, no céu o que mais tem é lazer. O Senhor Deus, irmãos, Ele é bom. Ele fez os anjos para que os mesmos fossem felizes. Aqui na terra, nós temos que ser provados, passarmos por situações difíceis, porque isso é necessário para que as nossas almas sejam restauradas e para que nós possamos voltar para o céu. Porém, como nós já falamos, o Senhor faz isso com muito cuidado. Nas provas, Ele nos dá toda a assistência, sempre nos dá um alívio, um descanso. E como já falamos, o Senhor faz isso, pois é o único remédio que existe para a nossa recuperação. Não é que Deus tem prazer em nos ver sofrer. O prazer do Senhor é ver os seus filhos felizes, desfrutando dos bens os quais Ele nos dá, mesmo porque está escrito: desfrutar dos bens que Deus dá é dom de Deus. Então, muitos imaginam que o nosso Deus é um Deus severo, rigoroso, e não é nada disso, irmãos. Se o Senhor te abençoou materialmente, o Senhor quer com que o irmão curta as coisas boas da vida, passeie, viaje, de vez em quando, tire a tua esposa da beira do fogão e leve-a a um restaurante. Ela vai ficar feliz, e o Senhor também. Se o irmão gosta de pescar, de vez em quando, vá pescar. Curta a natureza, pois, como os irmãos irão ver na 7ª parte, no céu, o que mais existe é lazer. O prazer do Senhor é ver seus filhos felizes. Então, irmãos, muitos, por falta de luz, imaginam que Deus é aquilo que eles têm na cabeça.
Porém, na realidade, eles estão muito longe de saberem quem é o nosso Deus, o que é a obra de Deus. Os irmãos sabiam que os anjos no céu, eles são alegres e gostam muito de brincar? Os irmãos já notaram também que os animais, que são criaturas de Deus, eles também gostam de brincar? Então agora eu pergunto, quem foi que colocou este instinto neles? Foi o Senhor Deus. O Senhor mostrou que quando o povo judeu estava atravessando o Mar Vermelho e os egípcios vinham em seu encalço, foi quando o Senhor Deus mandou com que os anjos fossem até lá para atrapalhar a marcha dos egípcios. Então o que eles faziam? Começavam a brincar, quebravam as rodas das carroças, os egípcios paravam, consertavam. Quando eles começavam a andar novamente, acontecia outro problema que os fazia parar. Enfim, para os anjos, isso foi uma brincadeira, um divertimento. Uma irmã muito usada por Deus, ela contou que um dia ela estava em uma cidade, num hotel, e aí ela começou a conversar com um dos funcionários do hotel. Muito bem. No dia seguinte, quando ela se levantou de manhã, ao chegar na sala do hotel, ela viu esse rapaz sentado em uma mesa e sobre a mesa tinha um tabuleiro de xadrez. Foi aí que o Senhor falou para ela, senta lá e joga uma partida com ele. Ela obedeceu ao Senhor, sentou-se na mesa, começou a jogar uma partida de xadrez com ele, foram conversando e, conclusão, ela deu testemunho para ele e o Senhor o chamou na graça. Os irmãos vejam então quem é o nosso Deus. Muito bem. Continuando ainda a falar sobre a doutrina, falando sobre as crianças, os nossos filhos, os irmãos sabem que quando uma muda de uma árvore é pequena, se ela estiver torta, é fácil endireitar. Agora, depois que a árvore cresceu, se ela cresceu torta, aí fica impossível de que ela seja endireitada. A palavra de Deus diz, ensinai o vosso filho na casa do Senhor, ele crescerá e nunca se apartará dela. Antigamente, na criação das crianças, existia o fator moral que ajudava muito. Hoje, este fator não existe mais. Os irmãos vejam o estado em que se encontra o mundo. Então, irmãos, a única coisa que poderá segurar nossos filhos na graça de Deus é a estrutura espiritual. Tem muitos pais que falam assim, mas se é de Deus, o Senhor vai chamar. Bem, isto é verdade. Se é de Deus, Ele vai chamar na sua graça. Só que a maneira como Deus vai fazer isso depende de nós, os pais. Somos nós, os pais, que optamos se nós queremos que os nossos filhos sejam criados dentro da igreja e um dia no batismo o Senhor o chame e faça a obra, ou então que o Senhor vai buscá-los quando eles estiverem atolados nas drogas ou quando estiverem dentro de uma prisão. Se é de Deus, Deus chama. Agora, a maneira como o Senhor vai fazer isso depende de nós. E sendo assim, irmãos, com referência à doutrina, nós nunca devemos abrir precedentes. Por exemplo, se o irmão deixa sua filha, que é criança, dormir na casa da amiguinha, isso para ela vai virar um direito adquirido. E o irmão não imagina o problema que isso irá acarretar para o irmão quando ela for adolescente. Resumindo, irmãos, o que o Senhor se agrada é que nós, como pais, com amor, ensinemos a doutrina aos nossos filhos. O Senhor se agrada muito daqueles pais que fazem a parte deles. Nós, pais, agindo desta maneira, lá na frente, se acontecer de nós perdermos o controle, podem ter certeza que o Senhor fará a parte dele. Leitura número 101. Provérbios 22, verso 6. Instrui ao menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Leitura número 102.
Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestações do Senhor. Por outro lado, acontece no meio do povo de Deus, por exemplo, muitos pais têm excesso de preocupação com os filhos. Por quê? Por não verem neles uma firmeza, uma estrutura sólida, por observarem muitas fraquezas às quais a mocidade está sujeita. Só que agora os irmãos vejam o seguinte: materialmente falando, uma construção ela passa por várias fases. Primeiro, aquela fase que é feita toda a fundação, depois então vem aquela fase em que são levantadas as paredes, depois é colocado o telhado, aí então vem todo o reboque, a pintura, enfim, todo o acabamento. Então o que acontece, irmãos, é que muitas vezes os pais, espiritualmente falando, já estão em uma fase bem adiantada. Por exemplo, espiritualmente falando, já estão na fase de pintura, e sendo assim, eles olham para os seus filhos e querem que os filhos sejam iguais a eles. Mas como pode ser isso, se muitas vezes eles ainda estão na fase de fundação, ou naquela fase em que as paredes estão sendo levantadas? Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que isso é uma preocupação desnecessária. Por quê? Porque as construções são do Senhor. Ele é o construtor. Não há motivo para que nós nos preocupemos. Ele cuida daqueles que são seus. Ele sabe o que fazer. Leitura número 103. Eclesiastes 7, verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então, irmãos, vejamos bem. A congregação cristã no Brasil não é a obra de Deus, e sim, ela é uma entidade. A obra de Deus somos nós. E por que que nós somos considerados obra? Porque em cada um de nós o Senhor está fazendo uma construção. O Senhor está nos tornando justos, perfeitos, sábios. Só que tudo o que o Senhor Deus faz, Ele faz com perfeição. Tudo Ele faz na medida certa. Jamais Ele faz nada em demasia. Então, irmãos, sempre que alguém for demasiadamente justo ou demasiadamente sábio, ele o está sendo por sua conta, por conta própria. Não é Deus que está fazendo. E é aí, irmãos, que está o perigo. Nós temos que ser originais, ser o que nós somos. Agora, quanto às mudanças, isso é trabalho do Senhor e não nosso. Irmãos, para tudo que existe nesta terra, tanto material como espiritual, para que tudo vá bem, tem que existir uma palavra-chave. E esta palavra chama-se equilíbrio. Nós, os seres humanos, somos muito limitados. E sendo assim, irmãos, qualquer coisa, tanto material como espiritual, se for em excesso, não nos fará bem. Então, por exemplo, pegamos um hino lindo, um hino que mexe com as nossas almas, e aí vamos cantá-lo durante um dia inteiro, umas 100 vezes. O que irá acontecer? Irá acontecer, irmãos, que nós iremos enjoar dele, e aí nós não iremos querer, mas nem pensar nele. É verdade ou não é? Se, por exemplo, um crente ficar dia e noite ligado somente nas coisas materiais, isso passará a ser um grande prejuízo para a sua vida espiritual. E ao contrário, se um crente ficar dia e noite somente ligado nas coisas espirituais, com certeza ele acabará ficando enfadado e isso também acabará prejudicando tanto a sua vida material como também a sua vida espiritual. Nós, irmãos, temos que diversificar as nossas atividades, intercalando as coisas espirituais com as coisas materiais, porém, tudo na medida certa, com sabedoria. Esta característica que nós temos
de não podermos ficar bitolados em uma coisa só, isto é uma característica a qual todos os anjos no céu também têm. Mas por quê? Porque foi o Senhor Deus que os fez assim. Como nós veremos na 7ª parte, o Senhor Deus criou o céu com uma dimensão que nós não podemos imaginar. No céu, as palavras rotina e monotonia não existem. Então foi por isso, irmãos, que o Senhor Deus criou os anjos desta maneira, para que eles possam desfrutar de toda essa diversidade o qual o Senhor Deus criou no céu, de todas as delícias que existem no céu. Agora, aqui na terra, como tudo é limitado, nós teremos que ter sabedoria para podermos viver bem. Os irmãos já devem ter ouvido muitos irmãos dizerem assim: antigamente eu era fervoroso, eu gostava de congregar, gostava de orar. Hoje, nessa situação que eu estou, nessa prova que eu me encontro, eu perdi todo o ânimo, eu me enfraqueci, eu estou até desanimado em orar. Já ouviram falar isso? Ou já aconteceu do irmão mesmo já ter falado essas palavras? Isso, irmãos, acontece com todos os filhos de Deus. Por quê? Eu perguntaria aos irmãos: os irmãos acham que os apóstolos, como homens, eles eram melhores do que nós? Podem crer que não. Eles eram seres humanos iguais a nós, cheios de fraquezas, de defeitos. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro do diabo que vivia lhe esbofeteando. Ele então orou a Deus e pediu para que o Senhor o libertasse desse espinho. E o que foi que o Senhor disse? A minha graça te basta. Os irmãos sabem o que era esse espinho que Paulo tinha na carne? Eram simplesmente as fraquezas que todos os seres humanos têm. E por causa dessas fraquezas, um espírito vivia lhe esbofeteando, dizendo: como você, apóstolo, doutrina o povo, tendo umas fraquezas como essas? Então o que foi que Paulo fez? Ele orou a Deus e pediu: Senhor, me liberta dessas fraquezas, me liberta desse espinho. E o que foi que o Senhor lhe disse? Não, a minha graça te basta. Eu quero você assim, fraco, para que você não venha se inchar. Os irmãos estão entendendo? Então, os irmãos podem observar que a maior parte do tempo nós estamos sempre fracos diante de Deus. De vez em quando, o Senhor nos dá uma colher de chá, e aí nós ficamos então virtuosos, fervorosos. Só que isto é por pouco tempo. O que acontece é que na maior parte do tempo nós estamos sempre fracos. É verdade ou não é? Mas por quê? Porque está escrito: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sendo assim, irmãos, não adianta a pessoa querer por ela mesma ser mais crente, ser mais justo. Nós temos que ser o que nós somos, para que nós possamos chegar à estatura de um varão perfeito somente pela misericórdia de Deus. Isto é um trabalho do Senhor. Está claro? Agora, irmãos, falando a respeito de fraquezas, existem dois tipos de fraquezas. Primeiro, são aquelas fraquezas ocultas que nós temos, as quais estão entre nós e o Senhor. E segundo tipo, são aquelas fraquezas aparentes, as quais todos veem. Então, irmãos, quanto a essas fraquezas ocultas que estão entre nós e o Senhor, não tem problema. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos fracos, o Senhor conhece as nossas estruturas, e Ele sabe que somente Ele fazendo uma obra é que nós seremos limpos dessas fraquezas. E é o que Ele faz. No tempo certo, Ele vai eliminando-as de nós. E sendo assim, irmãos, esses tipos de fraquezas não têm problema nenhum. Agora, o problema está neste segundo tipo de fraquezas, aquelas fraquezas que são aparentes, expostas, que os outros percebem. Por quê? Porque essas degridem a nossa imagem perante o povo. E isso o Senhor não quer. O Senhor não quer que nós sejamos julgados pelos nossos irmãos por causa dessas fraquezas,
porque simplesmente o homem não entende o coração, não tem misericórdia. Então, irmãos, esses tipos de fraquezas o Senhor não quer. Os irmãos vejam, por exemplo, os anciães. Os irmãos acham que eles, como homens, não possuem fraquezas? Mas é claro que possuem. Só que essas fraquezas não podem aparecer perante o povo. Por quê? Porque senão o povo passará a rejeitar a palavra de Deus em suas bocas. Essas fraquezas, então, comprometem a palavra de Deus. E o dom de Deus, ele independe da fraqueza humana. Só que a maioria não pensam desta maneira. Por isso, irmãos, que os familiares dos servos de Deus têm que ter muito cuidado neste sentido, de nunca expor as fraquezas dos servos de Deus. Agora, os irmãos querem ver uma coisa que desagrada profundamente a Deus, é quando alguém descobre a nudez do seu irmão. Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Agora, o povo não. Muito bem. Até aqui, nós falamos sobre a doutrina. Agora, então, nós iremos falar sobre as falsas doutrinas que existem no nosso meio. O autor da doutrina que nós seguimos foi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é sabedoria, é luz, é ciência. Então, toda a sua doutrina é baseada na inteligência, na lógica. Na doutrina de Cristo, tudo tem um fundamento, tudo tem uma explicação lógica. Então, quando a palavra fala a respeito do culto racional, muita gente imagina que racional vem de ração. Está errado. Racional vem de razão. Nós temos que servir a Deus baseados na razão, no conhecimento. Não firmados em sentimentos, porque aquele que serve a Deus baseado em sentimentos é como a onda do mar. Uma hora está aqui, outra hora está ali. E diz da palavra que iriam surgir os falsos cristos. O que significa um falso Cristo? É aquele que cria doutrina, ou acrescenta alguma coisa na doutrina de Cristo, ou aqueles que podam a doutrina de Cristo. E esses irmãos, considerados falsos cristos, são ferramentas muito importantes na mão do diabo. E como nós já falamos, Satanás é o aferidor das medidas. Ele faz com que coisas importantes deixem de ser importantes e coisas que não têm importância nenhuma passam a ser importantes. É uma das táticas que o diabo usa contra crentes novos, como também contra aqueles que não têm a luz, o discernimento de Deus, é jogar sobre eles peso, peso e mais peso. Mas por quê? Porque ele coloca hoje um peso, amanhã outro, até chegar a um ponto que o crente cansa. Acaba parando, quando não, morrendo. Eu conheci um casal que começou a participar de reuniões de orações, e nessas reuniões acontece muito de irmãos doutrinadores, falsos cristos, ficarem inventando doutrinas e jogando em cima daqueles coitados que não têm o discernimento de Deus. Foi o que aconteceu com esse casal. Começaram a doutriná-los a respeito da sua vida conjugal, colocando peso, podando coisas normais, as quais Deus criou para que fosse desta maneira, e assim foi indo. Foram avançando nesta santificação, nesta doutrina que não é a verdadeira doutrina de Cristo, e quando chegou num ponto, então, que só estava faltando eles se separarem de quarto, aí o irmão começou a se sentir oprimido nessa parte, e aí ele chegou à seguinte conclusão: como eu não posso ter isso que eu preciso em casa, então o negócio é arrumar fora. E sendo assim, então, Satanás, através de um falso Cristo, conseguiu o seu objetivo. Então, irmãos, aqueles que são carnais, que não entenderam o que significa a graça de Deus, abrem as portas para esse tipo de problema. O objetivo da graça de Deus é somente restauração da alma, para que nós possamos retornar para o céu. Não é santidade externa,
Não há necessidade de nós nos submetermos à doutrina de homens, a jugo pesado, mesmo porque o Senhor Jesus já falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, irmãos, tudo que chegar a nós como mandamento ou doutrina, nós temos que analisar sob esta perspectiva. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta 10ª etapa da terceira parte, com a ajuda de Deus.